boa tarde e seguimos para mais um resumo semanal. PenjaRisk queixa-se de ciberataque desde a publicação de dados sobre investigação a J-Lo. Governo deve mais de $1 milhão à empresa que trata da imagem de Angola no exterior. Presidente da República autoriza concurso para auditar fundo soberano. Dívida do governo de Luanda e suspensão de contratos com empresas de lixo provoca perto de 2.000 despedimentos. E para encerrar, Standard Bank marca assembleia para remoção de São Vicente. Acompanhe agora os pontos informativos da semana. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. O presidente da República, João Lourenço, está a ser investigado nos Estados Unidos. A notícia foi tornada pública pela consultora internacional PenjaRisk e confirmada pelo CEO da mesma, Robert Bessling, em entrevista à DW. Num documento, aquela consultora aponta que o presidente angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço, está a ser investigado por alegadas transações bancárias ilegais, fraudes bancárias para compra de imóveis nos Estados Unidos e entre outros crimes. Entretanto, a Camunda News convidou o deputado pela bancada parlamentar da UNITA, Nelita Quick, para comentar em relação ao assunto. Para o político, essa situação pode abalar toda a estratégia de governação do presidente João Lourenço e pôr em causa a credibilidade do país na conquista do investimento estrangeiro. Não existe hoje, nesta economia global, quem esteja interessado em investir o seu dinheiro num país em que os dirigentes são corruptos. Portanto, é importante que o combate à corrupção que está a ser levado a cabo pelo presidente João Lourenço seja efetivo. Por isso nós defendíamos, no princípio, que era importante combater as causas e não as consequências. Claramente, um país, quando vê o seu alto mandatário, o seu mais alto mandatário, envolvido em escândalo de corrupção, abala todas as estruturas, abala o poder executivo, abala o poder legislativo e judicial, abala tudo. Porque o que é que acontece? Depois ficam todas as estruturas do Estado a tentar defender o chefe. Mas não creio que não há dúvidas que essa investigação está a ser levada a cabo. Também não há dúvidas que esta empresa tem evidências efetivas sobre o envolvimento do Presidente da República nos casos em que ele vem efetivamente acusado. É mau para o país, um país que enfrenta uma crise financeira profunda, um país que um dos pilares deste mandato era efetivamente a credibilização da Angola. Um dos compromissos do presidente João Lourenço era credibilizar Angola ao nível internacional. E quando ele vem abalado em escândalos de corrupção, acaba jogando por água abaixo todo o esforço. Quer dizer, isso põe em causa a seriedade do combate contra esses males iniciados pelo presidente João Lourenço. Claramente. Significa que o presidente João Lourenço, uma das suas bandeiras principais é o combate à corrupção. Enquanto ele faz o combate interno, nos Estados Unidos também está a ser investigado. Portanto, aqui é um contrassenso. Mais do que o presidente estar a ser investigado, isso em si mata a esperança de um povo. Um povo que já teve um processo de guerra muito longo, que dilacerou vidas. E o segundo mal é efetivamente a corrupção. E o presidente João Lourenço comprometeu-se a combater a corrupção. Nós sempre fomos céticos, dissemos que não era possível alguém do MPLA combater a corrupção. Não era possível um partido ter uma bandeira, não era possível um presidente do MPLA que veio do interior deste partido e fez as suas riquezas também da forma em que todos fizeram, combater a corrupção. Mas diziam que nós não tínhamos razão. Hoje os factos provam efetivamente o contrário. Saiu a administração Trump,
entrou a administração Biden, que as cubas começam a se destapar. É mau para Angola. Na sua opinião, como é que acha que devia ser conduzido o combate contra a corrupção em Angola? Eu acho que devíamos institucionalizar a alta autoridade do combate à corrupção. Não pode ser, é impossível alguém envolvido em escândalos de corrupção ou em atos de corrupção ser ele a levar a cabo este combate. Não faz sentido. Portanto, temos que ter estruturas próprias para levar a cabo o combate à corrupção. Enquanto o combate à corrupção for levado a cabo pela Procuradoria-Geral da República, e esta, por sua vez, precisa da autorização, nos termos da lei, da própria lei, do Presidente da República, para levar a cabo determinados assuntos, fica quase que impossível ter êxitos no combate à corrupção. Deputado pela bancada parlamentar da UNITA, Nelly Tecuic, em consequência, a consultora PenjaRisc está a ser alvo de imensos ciberataques saído do território angolano, desde a publicação do relatório lavrado pela entidade, em que torna pública a investigação sobre o presidente João Lourenço. A queixa vem do diretor executivo da mesma consultora, Robert Bessling, em entrevista à DW, tendo avançado que o website da empresa, que é um sítio de acesso exclusivo apenas para seus clientes, está a ser atacado permanentemente, mas que a entidade montou uma equipa de ataque de força bruta para conter as ameaças vindas de Angola. O governo angolano terminou o ano de 2020 com uma dívida de pouco mais de $1 milhão. A empresa norte-americana Squire Patton, uma companhia de lobby que tem trabalhado no sentido de melhorar a imagem de Angola a nível internacional e, com isso, atrair mais investimento estrangeiro para Angola. De acordo com o relatório da Squire Patton, citado pelo jornal Valor Económico no último semestre de 2020, a dívida do governo de João Lourenço, a Squire Patton, resulta do facto de o executivo angolano não ter honrado com as cláusulas contratuais que obrigam Angola a pagar $2.050.000 por semestre repartidos em prestações mensais de $341.667. Entretanto, o governo angolano honrou com os compromissos do primeiro semestre, mas no segundo semestre do ano falhou, ao ter pago apenas cerca de $1.042.000. Mas em relação a Angola, além de a presente contratação da Squire Patton ser vista por alguns observadores apenas como uma forma de ocultar a verdadeira situação do país de crise, fome e pobreza, em algumas localidades, o negócio com a Squire Patton está a gerar suspeição e, em relação a um outro beneficiário externo, trata-se da empresa Herm Capital, com sede em Malta, e é apontada como sendo do antigo vice-presidente da República, Manuel Vicente, embora do ponto de vista legal, segundo o Valor Económico, seja de Pedro Nunes Gomes Pinto Ferreira, filho do empresário Carlos Pinto Ferreira, muitas vezes citado como sendo o próximo Manuel Vicente. Em alguns círculos, suspeita-se que os verdadeiros donos da Herm Capital tenham feito lobby para que o governo angolano contratasse a Squire Patton para tratar da imagem de Angola lá fora e, em contrapartida, a Squire subcontratou a Herm Capital. O presidente João Lourenço, de acordo com um despacho presidencial publicado em Diário da República, autorizou a abertura de um concurso para aquisição de serviços especializados de um auditor independente para realizar a auditoria das contas do Fundo Soberano de Angola em 2021. A nomeação do auditor será feita pelo Presidente da República, de acordo com o documento. Entretanto, o economista Augusto Fernandes questiona a razão de o Presidente da República chamar para si essa responsabilidade e supõe, diante deste facto, que o Presidente João Lourenço deixou de confiar no Conselho de Administração do Fundo Soberano, liderado por Carlos Lopes, que substitui José Filomeno dos Santos a 10 de janeiro de 2018. O Fundo Soberano tem a categoria do Instituto Público. O Fundo Soberano de Angola exerce as suas atribuições estatutárias no âmbito de um decreto presidencial, não é? Foi constituído, tem as suas atribuições
no âmbito do seu estatuto. E uma das atribuições do Conselho de Administração do Fundo Soberano é contratar prestadores de serviços. Então, ficamos nós sem perceber por que esta contratação da empresa de auditoria não está a ser feita com base naquilo que é contratação de prestadores de serviço, que o Conselho de Administração do Fundo Soberano tem legitimidade para contrair. Só para, a título de exemplo, quando as empresas públicas querem proceder à contratação de empresas de auditoria, não socorrem-se do Presidente da República, fazem a contratação, a Sonangola, a Indiama, entre outras, contratam os auditores externos ou internos dentro daquilo que é o procedimento do seu estatuto. Também os institutos públicos têm contratado os auditores na base daquilo que é a concertação entre o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. Mas dizer, não é, que também a auditoria faz parte de uma imposição do estatuto do Fundo Soberano. O Fundo Soberano deve apresentar anualmente as suas contas auditadas e comparecer do Conselho Fiscal. O Fundo Soberano, por recomendações estatutárias, não é, deve elaborar um relatório de contas, submeter à auditoria, a auditoria aprovar ou fazer as suas considerações que deve fazer a nível do relatório de contas, pegar esse relatório, submeter ao Ministério das Finanças, que é o Ministério de Tutela e Superintendência. O Ministério das Finanças dá o seu parecer e submete ao Presidente da República. Então, aqui há uma inversão de procedimentos que nós temos que entender o porquê. Porque está o Fundo Soberano a ser auditado no âmbito de um decreto presidencial. A pergunta que nós devíamos aqui fazer, porque a matéria do Jornal de Angola não traz o conteúdo sobre isso, é em que termos o Presidente da República está a contratar o auditor. Porque o Presidente da República poderá estar a contratar o auditor como Presidente da República, enquanto representante soberano do povo angolano e dono do Fundo Soberano. Os donos das empresas, os donos das organizações, podem, quando acharem conveniente, solicitar uma auditoria. Mas também o Presidente da República poderia estar a fazer esta contratação do auditor no âmbito daquilo que é a lei dos contratos públicos, porque a lei dos contratos públicos impõe certos limites de autorização de contratação para determinados valores, não é, para os gestores públicos. Diz que, por exemplo, até o limite de 180 milhões, não é, o gestor pode contratar serviços. Acima dos 180 milhões, tem que pedir autorização ao Ministério de Tutela, no caso seria o Ministério das Finanças. E acima daquilo também que é o limite da autorização do Ministério das Finanças, tem que pedir autorização ao Presidente da República. Eu fico sem saber se esta autorização do procedimento para a contratação da empresa de auditoria foi feito no âmbito dos limites da lei da contratação pública, ou se foi feito enquanto Presidente da República, representante do povo soberano, que desconfia que alguma coisa não vai bem no Fundo Soberano e manda para lá uma equipe de auditores para poder auditar e fazer um parecer independente sobre aquilo que é o Fundo Soberano. Quer dizer, a notícia foi dada, mas os termos, o objeto da auditoria, a motivação da contratação da auditoria não nos foi passada. Economista questiona a razão do Presidente da República escolher auditor para Fundo Soberano, ao invés de atribuir a referida tarefa ao Conselho de Administração da entidade. A dívida do governo da província de Luanda e a decisão unilateral de suspender os contratos com as empresas de limpeza de lixo já começou a ter efeito junto das famílias. Até o momento, as empresas já despediram perto de 2.000 trabalhadores, dado que não têm capacidade de manter os custos com o pessoal.
A atual incapacidade financeira das empresas resulta do facto de as mesmas não resistirem ao aperto financeiro agudizado com a falta de pagamentos por parte do GPL, que, ao anunciar a criação de novo modelo de gestão de lixo, não dá indicadores de quando poderá pagar as dívidas que acumulou junto das empresas. E, por outro lado, o Presidente da República, João Lourenço, concedeu esta semana um crédito suplementar de quase 28 mil milhões de kwanzas para a recolha de lixo em Luanda. E para encerrar, o Standard Bank Angola agendou para final de março uma nova Assembleia Geral convocada com o objetivo de renovar a destituição do empresário Carlos de São Vicente e Ivo de São Vicente, filho deste, do Conselho de Administração da referida entidade financeira, noticiou o portal da Camunda News. O Standard Bank quer afastar os dois administradores por justa causa, evocando incapacidade por impedimento e por falta de idoneidade. No caso de Carlos de São Vicente, segundo o portal da Camunda News, detido desde setembro em Luanda por suspeitas de corrupção, junta-se igualmente a impossibilidade física aos fundamentos de renovar a decisão tomada na Assembleia Geral Extraordinária de 28 de dezembro de 2020. A destituição de Carlos de São Vicente e do filho surgiu na sequência de uma investigação que envolve uma conta bancária do empresário na Suíça, entretanto congelada com cerca de 900 milhões de dólares. Segundo a Justiça angolana, o empresário terá levado a cabo um esquema de apropriação ilegal de participações sociais da seguradora e de rendimento e lucros produzidos pelo sistema de seguros e resseguros no sector petrolífero em Angola. Ivo São Vicente foi também constituído arguido no mesmo processo do pai e diz-se vítima de um ato de intimidação política. O resumo semanal fica por aqui. Desde já agradeço pela sua companhia e caso pretenda rever outras notícias, acesse ao nosso portal da Camunda News. Um bom final de semana e até a próxima semana. Camunda News, informação atualizada e cidadania.